Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 3 de fevereiro, nós iniciamos então a reflexão do capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Somos convidados a olhar a história como exemplo para a nossa caminhada, olhar a história do nosso povo, da nossa família, da nossa comunidade, para aprendermos e assim caminharmos com mais firmeza. O texto bíblico que vamos refletir hoje está no capítulo 10, versículos 1 a 13. Quem irá proclamar o texto para nós será Maria Lúcia, de São João del Rei, Minas Gerais. Ouçamos com bastante atenção. Não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostaram a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Com base na história de Israel, vários episódios do Êxodo são relidos como exemplo,
e atualizados para a situação da comunidade. Assim sendo, a nuvem e o mar prefiguram o batismo cristão, enquanto o maná e a água da rocha representam a Eucaristia. A tradição da rocha que seguia os hebreus pelo deserto simboliza a presença constante de Cristo que acompanha as comunidades. Na sequência das comparações, os fatos negativos do deserto são aplicados à realidade dos coríntios, como uma ameaça, para que não caiam na cobiça, na idolatria, na impureza, na tentação e na murmuração. E Paulo insiste nisso, que essas coisas aconteceram para o povo de Israel para que sirva de exemplo e que nós possamos viver atentos a essas tentações. Que ninguém pense estar em pé. Tome cuidado para não cair. Vocês não passaram por nenhuma tentação que não fosse simplesmente humana. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de suas próprias forças. Que nós possamos, então, olhar também a nossa história, a história de nossa comunidade, a história de nossa família, para que nós também não cedamos à tentação, mas sejamos de fato cada vez mais firmes na fé, nos colocando no seguimento de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que nós possamos cada vez mais suportar todas as tentações, vencendo-as pela força da oração, pela força do testemunho e do serviço cristão. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nessa manhã, no campo, na cidade, nas periferias, paz e bem. Agradecemos de modo especial a São Brás pelo o dom de cantar, que ele continuou protegendo as nossas vozes, cantadores, oradores, educadores populares. E aprendemos com Paulo hoje, mais um grande exemplo. Paulo, esse grande educador, mais uma vez, se dirige à comunidade para orientá-los sobre os perigos da tentação de trair o projeto de Deus. Para isso ele traz uma história dos antepassados, dizendo que eles foram batizados, comeram do alimento espiritual e ainda assim alguns deles se desviaram do caminho. É isso mesmo, Farinhada. Todos nós que somos batizados, que nos dizemos cristãos, também estamos sujeitos à tentação de idolatrar falsos deuses e defender outros valores que vão contra a proposta do Evangelho, não é verdade? Apenas ser batizados não basta. Só ir à igreja e comungar não é o suficiente para nos aproximar de Deus e nos fazer fiéis seguidores dele. Precisamos nos deixar guiar pelo espírito de sabedoria, ou seja, a nossa existência precisa estar em sintonia com o desejo de Deus. Peçamos então a Deus a graça do testemunho fiel, uma vida de oração e de atitude pautada, orientada pelos princípios do Evangelho. Que Ele nos dê a sua mão e nos ajude a construir o seu reino. Que seus sonhos sejam também os nossos sonhos. Que o seu projeto, o projeto de Deus, seja também o nosso projeto de vida. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão, na construção do reino, reino novo, povo irmão. Chegamos assim ao final de mais uma reflexão, que nós possamos de fato cada vez mais resgatar a nossa história e não ficarmos murmurando diante das dificuldades, diante dos problemas, mas sabermos que o Cristo, como rocha firme, nos acompanha e nos fortalece. Que o Senhor então nos livre de todos os males, de todas as tentações e nos dê a firmeza da fé. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.